ela está dando as coisas aqui de Veneranda e da Isabel de Aragão. O Bruno Voltou, voltou? Bruno? Voltei. Voltou. Beleza. Desculpa aí a falha técnica. Muito bem. Então, chegamos no ponto, né? Ela trabalha, a restituição que ela espera é o trabalho em si, né? Ela trabalha pelo simples fato de trabalhar, pelo simples fato de praticar o bem, né? Bom, quem mais vai falar um pouco sobre isso? Emmanuel, no livro Construção do Amor, na lição intitulada Caridade e Merecimento. Olha aqui que ele vai falar. Dir-se-ia que Deus estabelece com os homens, seus filhos conscientes, um contrato, em bases de carinho paternal, com que lhes cede todas as possibilidades de enriquecimento com uma simples condição: trabalho com boa vontade e perseverança. Então, olha só, quando a gente fala num contrato, a gente automaticamente a gente pensa que há o quê? Há direitos e há deveres, não é? E o que que Deus espera de nós? O que que Deus espera? Ele espera uma coisa muito simples, ó, uma simples condição: trabalho com boa vontade. O que que seria esse trabalho com boa vontade? É o trabalho que não demanda, né? Que não exige restituição. Não seria exatamente isso? Seria o trabalho pelo trabalho em si, pela oportunidade do crescimento, do aprendizado, não é? Não é visando algo, como a gente colocou, é claro que vai haver, a gente sabe que vai ter, né? A gente tem exemplos disso e tudo mais, mas pensando no motivador. Vocês perceberam que ele colocou no finalzinho, depois dessa questão do trabalho com boa vontade, ele usou a palavra perseverança. A perseverança vai continuar no nosso estudo, no próximo versículo, né? Porque para que a gente consiga perseverar, para que a gente tire forças, né? Tire de algum lugar isso que nos impulsiona, é necessário compreender essa restituição da forma como ela tem que ser compreendida. Senão a gente não consegue perseverar, né? Aproximemo-nos do bem com o largo cântaro da boa vontade e do serviço, e a vida nos enriquecerá de sua paz invariável e de imorredora alegria. Acho que foi o Caio que falou em paz, né? A gente pratica o bem para se sentir em paz, ó. É a recompensa, é a restituição, que ela vem naturalmente, né? Naturalmente disso. Não só a paz, como também a alegria, né? Depois ele segue. Aí depois no livro Justiça Divina, ó, Lei do Mérito. Ah, essa parte é interessante. Isso aqui é para a gente deixar claro que o discípulo de Jesus não tem que esperar facilidade, não tem que esperar regalia, né? Olha só. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras e que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Então, ele está falando aqui de grandes missionários, espíritos que contribuíram muito para a evolução em todas essas áreas, né? Ciências, religião e artes, mas que tiveram uma vida só de dificuldades, ou seja, todo o bem que eles fizeram, tudo que eles fizeram em benefício do outro, não foi não foi traduzido numa vida de num mar de rosas, né? Uma vida de facilidades. Aí ele vai listar um monte de gente aqui, um monte de gente que eu não tinha nem ouvido falar. Coloquei esse aqui só para a gente para chocar, como ele quis, né? Ó. Dante exilado, Leonardo da Vinci, semi-paralítico, Colombo em desvalimento, Fernão de Magalhães trucidado, Galileu escarnecido, Bering faminto, Lutero perseguido, Calvino endividado, Vicente de Paulo, paupérrimo, Spinoza indigente, Newton privado da visão, Lavoisier guilhotinado, Beethoven surdo, Mozart em penúria extrema, o Braille tuberculoso, o Lincoln assassinado, o Joule inválido, a Curie esmagado sob as rodas de um carro, ou Curie, né? Não a esposa. Lilienthal, num desastre de aviação, Pavlov cego, Gandhi, varada a tiros, Gabriela Mistral, cancerosa. Olha aí, gente, né? Então, a gente vai... não dá para a gente achar, né? Não dá para a gente achar que por ter uma boa conduta,
por tentar, por nos esforçar no processo de melhora contínua, que não vai encontrar desafios, né? Que a vida vai ser uma vida assim, que vai ser tranquila para te dar condições de continuar fazendo bem. Pelo contrário, você tem que tirar do próprio bem a motivação para seguir fazendo bem, apesar de, né? Apesar de. Esse é o Por isso ponto, né? que Santa Teresa, eu acho que a Santa Teresa fala assim, tá vendo, Senhor? Por isso você tem tão poucos amigos. Quando ela cruza uma ponte, a ponte cai. E ela É, fala assim, é assim que você trata quem te ama, né? É por isso que você tem tão poucos. cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista, serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções, toda glória tem preço, é a lei do mérito, de que ninguém escapa. É claro que a glória, né? Esse é o ponto, né? A glória que eles conquistaram não tem preço, né? Não tem preço. E por conta de terem feito o que fizeram, apesar de tudo, né? Apesar das dificuldades. Você queria falar alguma coisa, Hebe? Pode falar. Eu queria falar assim, ao contrário, né? Que se eu quiser, eu achar que eu tenho algum privilégio pelas coisas que eu faço, pelo que até a evolução que eu consegui, é uma presunção muito grande, não é? É eu falando para Deus, ó, eu mereço, eu quero isso. Então, eu dando ordem a Deus. É bem por aí mesmo, né? E você meio que querendo, assim, ó, eu já fiz o suficiente, né? Agora você faz a sua parte aí, né? Quer dizer, é você que tá controlando aí como é que tá o balanço, né? É prepotência, né? Bom, e aí para encerrar isso com uma frase de André Luiz, do Sinal Verde, né? O livrinho que dá dor em todo mundo. Ele fala: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador, né? Acho que é bem o resumo disso mesmo, né? Então, se a prática do bem é o que te traz alegria, então você transforma isso no próprio motor, né? Na mola propulsora para que você prossiga fazendo bem. Prossiga fazendo bem, né? Não esperando facilidade. O que vier é lucro, né? O que vier tá ótimo, mas a gente não tem que tirar a motivação do resultado que, de certa forma, seria benéfico para nós, no sentido de facilidade e tranquilidade, né? Acho que isso aí ficou claro. Então, esse foi mais um requisito para seguirmos Jesus. E agora a gente vai para o último. Agora a gente retorna lá no nosso versículo de Lucas, né? Agora o 27. Eu verdadeiramente vos digo que não há, quer dizer, vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, né? Quando eu li isso, não entendi quase nada, né? Eu acho que tem uns versículos que eu ainda fico assim bem assustado. E aí eu fui pedir ajuda para o Aloysio, é claro, né? Aí o Aloysio deu uma reinterpretada nisso aí, que aí já vai clarear um pouco, né? Bom, é lógico que Jesus não está falando da morte física, porque tem alguém que esteja encarnado que não vai morrer? Não tem, né? Não tem, é impossível, impossível, né? Ninguém, nem dos que ele curou, durou até hoje, é claro. Então a gente está falando de uma outra morte. E esse até que vejam o reino de Deus é aquela ideia de quando nós atingirmos a nossa perfeição relativa. Quer dizer, quando o reino de Deus estiver implantado de fato dentro de nós. O que é a conquista do reino de Deus? É a prática das leis de Deus. É o trabalho segundo as suas leis, dentro das suas diretrizes, né? Aquele que assim procede, ele já conquistou, ele já adentrou o reino, porque o reino é uma obra íntima. Então, há pessoas encarnadas hoje num mundo de provas e regeneração que já estão no reino de Deus, que já conquistaram o reino de Deus, porque já fizeram esse trabalho dentro de si, né? Então, ele está falando que há pessoas, né, que já atingiram esse propósito, ou que estão a caminho de atingir isso, o reino, que estão de pé, e de pé a gente lembra do quê? Do verticalizado, ou seja, é um trabalho orientado com o plano superior, que não provarão a morte. Então, nós estamos falando de outro tipo de morte aqui.
A gente está falando da morte espiritual. A gente já comentou um pouquinho disso quando a gente foi falar sobre o filho da viúva, se eu não me engano, o filho da viúva de Naim, a passagem. E aí Jesus ressuscita ele, e a gente comentou um pouco sobre isso, que há uma morte que ela é muito mais séria do que a própria morte física, né? Há uma morte que de fato nos assusta, que de fato nos faz com que a gente tenha medo dela. E aí a gente volta, Hebe, lá no tema do comentário, né? Da verdadeira morte, que é a morte espiritual, que é a morte da vontade, é a morte do desejo de fazer o bem, da vontade de viver, é aquele estado, né, de, de grande tristeza, de uma depressão tão profunda que a pessoa perde todo o seu ânimo, perde toda a sua razão de ser. Então, o espírito que está numa situação assim, ele figurativamente, ele se encontra o quê? Se encontra morto. Esse é o ponto. Então, né, costurando os outros versículos, então a gente percebe o quê? Que o discípulo do Cristo, que consegue cumprir com os requisitos, né, ele vai automaticamente, né, como sendo algo natural, um caminho natural, né? Se você busca percorrer todos esses pontos, né, todas essas fases, você não verá a morte, porque a tua vida será a verdadeira vida, será a vida plena, será a vida que te enche de vitalidade. E aí você não vê a morte até que você atinja a tua perfeição relativa. E aí sim, aí você é obra pronta, pronta no sentido de que você conseguiu vencer o patamar que coloca na perfeição relativa, né? E a partir dali você assume outras tarefas, né? Aquilo que a gente fala de outras missões, de outras formas de se trabalhar dentro da seara de Deus, que a gente não faz a menor ideia do que esse pessoal faz, né? Mas serviço com certeza tem. E quer ver como que a gente tira embasamento disso da própria palavra? A palavra que está lá no Evangelho é Thanatos. É uma palavra até conhecida, né? O estudo da morte, a tanatologia, é uma disciplina que a gente estuda, né? E Thanatos também, para quem assiste, para quem assiste filme da Marvel, né? O Thanos é derivado de Thanatos, né? Que é aquele maluco lá que matou metade do universo, né? Então, a palavra, ela tem dois significados. Aquele significado do denotativo, do dicionário, ó, isso a palavra grega, tá? Da mesma forma que no português tem palavras que têm sentidos denotativos e conotativos, a palavra grega também era empregada assim. Então, ela tanto era utilizada para falar da morte do corpo, como era utilizada nesse outro sentido aqui. Olha que sentido profundo, né? A perda daquela única vida digna do nome. A miséria da alma, que se origina do pecado, que começa na terra, mas continua e aumenta depois da morte do corpo no inferno. O estado miserável do ímpio no inferno. Lembrando que esse inferno aqui a gente interpreta como um inferno consciencial, é o estado de espírito, né? Que cada um cria. E aí ele encerra assim, no sentido mais amplo, é a morte, incluindo toda a miséria, todas as misérias que se originam do pecado. Então, assim, para tentar meio que resumir, a morte, essa morte aqui, a verdadeira morte, a morte espiritual, é a morte decorrente do nosso erro, é o afastamento das disposições de Deus. É quando a gente deixa de cumprir a lei de Deus, é como se a gente caminhasse pelo vale da morte, é como se a gente caminhasse na sombra. Esse é o ponto. Então Jesus está falando que quem, né, trabalha seguindo as suas diretrizes, ele não verá isso, ele não verá esse tipo de morte. Ele vai conseguir escapar disso aqui. Mas para conseguir escapar disso aqui, a gente tem o quê? Que perseverar. Perseverar. Por isso que eu chamei a atenção da outra lição em que Emmanuel cita o perseverar, mas depois ele comenta essa palavra aqui de novo, e de novo ele vai falar sobre finalidade. Olha como que ele vai amarrando tudo. Vai ser a conta para a gente encerrar. Então tá lá em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí, de que fim ele está falando?
Que fim é esse? Qual será a finalidade, né? Como a gente acabou de discutir o para que praticar o bem, acho que já ficou claro, né? O que seria esse fim? Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim finalidade, alvo, objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Superiores. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então, para que a gente de fato consiga cumprir com as leis naturais, com as leis divinas, para que de fato a gente consiga praticar o bem até que isso se torne um automatismo, é preciso perseverança, né? É preciso que a gente, num primeiro momento, se esforce. É uma virtude ativa mesmo, né? Demanda esforço, demanda raciocínio. Não vai ser algo simples assim que a gente conquiste simplesmente pela inércia, simplesmente espera que acontece naturalmente. Não é assim, né? Não é assim. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. E para isso concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Então, para Emmanuel, esse processo não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Por mais que a gente às vezes pense que a gente pode evoluir muito numa encarnação, mas não dá para a gente conseguir alcançar um patamar muito elevado numa única existência, né? Porque a gente precisa de muitas experiências diferentes. E numa só existência é difícil você vivenciar tudo aquilo que, todas as possibilidades, né? Começa por exemplo, quem reencarna homem já não vive a possibilidade da maternidade. Então, para que tenha esse tipo de vivência mais próxima, não tem outro jeito, né? Precisa de mais existências, né? E aí ele conclui assim, que muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores, ó, os seguidores do Cristo, né, sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em sua trajetória sublime para a perfeição. Então, essa é a questão da perseverança. Tem mais um trecho, mais uma lição que fala, mas é no mesmo sentido também. Eu achei que já ajudou muito, né? Então, só para encerrar aqui, já que eu pus o GPT trabalhar para nós, ó, ficou até bonito, né? Então, quais são os requisitos para seguir Jesus, segundo esse nosso primeiro estudo de Lucas, né? Nós tiramos 7 requisitos. Então, a próxima vez que a gente for estudar isso aqui, a gente tem que tirar mais 7, né? Até que a gente esgote a Torá, as 70 faces da Torá, né? 7 vezes 70, quer dizer, são muitos requisitos, então, né? Mas fica aí um resumo didático para a gente lembrar: carregar a cruz, negar a si mesmo, perder a vida, não ganhar o mundo, não ter vergonha de Jesus, receber a restituição, que a gente viu assim, se Jesus olha para você e fala, ó, você conseguiu carregar sua cruz, só parabéns, sua recompensa é uma cruz mais pesada agora. É assim que ele trata, né? Agora você já está treinado, vamos pôr mais peso aí, né? E por fim, perseverar, para que a gente consiga alcançar a destinação final, é perseverar. Beleza, gente. Encerramos mais uma perícope, né? E esse capítulo segue, esse capítulo é bem extenso. É longe. Lembrei aqui de uma. Esse ensinamento ficou é, bem vulgar, assim. É mais uma lenda budista que conta do monge
que está conversando com o discípulo e vê o escorpião cair na água. E ele salva o escorpião e o escorpião o pica, né? E aí ele cai de novo na água e o monge pega um galinho e tira o escorpião. E o discípulo pergunta, mas por que que o senhor vai salvar o escorpião que o picou, né? Ele diz, a natureza dele é picar e a minha é salvar. Então, se a gente for nessa. Lembro da Adélia Prado também, um dos romances, dos mais bonitos textos dela, chama Ensinamento. Ela diz assim: minha mãe achava a coisa mais fina do mundo a cultura. Não é. A coisa mais fina do mundo é o amor. Aquele dia à noite, o pai fazendo serão, ela diz: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou água no tacho quente, não me falou de amor, essa palavra de luxo. Como quem diz que esse sentimento, a pessoa é assim porque ela não consegue não ser assim. E aquilo que nos sensibilizar hoje é um progresso contínuo, né? Nós não vamos perder essa sensibilidade que a gente adquire. Nós vamos evoluir nisso de forma a um dia preferir mais ajudar do que ser ajudado. De verdade. De verdade. Muito bom, Bruno. Obrigado, viu? Obrigadinho. Alguém com coração para fazer a prece? Ou eu peço? Dá oportunidade aí. Bônus hora. Vai contar em minuto, mas junta dá uma. Quer fazer, Kaela? Saudade de ouvir sua voz. Faço sim. Vamos então fechar os nossos olhos, continuar com o nosso coração e o nosso pensamento conectado ao alto, a Deus nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Agradecidos pela oportunidade de podermos nos reunir para falarmos sobre os seus ensinamentos, para estudarmos sua vida, que possamos cada dia mais colocar em prática tudo aquilo que temos vivenciado nesses estudos, que possamos ser gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida das pessoas que amamos, e que essas bênçãos possam tocar o coração de todos aqueles que necessitam neste momento. Jesus amado, agradecemos a oportunidade, que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado, Kaela. Obrigado, gente. Você